Interpretação. Aníbal deve ser considerado o antigo mestre da arte militar heterodoxa. Ao atacar os romanos em seu próprio solo, ele jamais pretendeu tomar Roma. Isso teria sido impossível. As muralhas da cidade eram altas, o povo era feroz e unido no ódio que sentiam por ele e seus exércitos, pequenos. Pelo contrário, o objetivo de Aníbal era causar confusão na Península Italiana e minar as alianças de Roma com cidades-estados vizinhas. Enfraquecida em casa, Roma teria de deixar Cartago em paz e colocar um ponto final em sua expansão imperial. Para semear este tipo de caos com o minúsculo exército que havia conseguido trazer subindo os Alpes, Aníbal tinha de fazer com que todas as suas atitudes fossem inesperadas. Um psicólogo à frente de seu tempo, ele sabia que um inimigo apanhado de surpresa perde sua disciplina e noção de segurança. Quando o caos atinge aqueles que são muito rígidos e disciplinados para início de conversa, como o povo e os exércitos de Roma, ele tem um poder destrutivo 2 vezes maior. E surpresa não pode ser uma coisa mecânica, repetitiva ou virar rotina. Isso seria uma contradição. A surpresa exige constante adaptação, criatividade e um prazer malicioso em bancar o trapaceiro. Portanto, Aníbal sempre pegava o caminho que Roma menos esperava que ele tomasse, o caminho pelos Alpes, por exemplo, considerado intransponível para um exército e, por conseguinte, desprotegido. Acabou que, inevitavelmente, os romanos compreenderam e começaram a esperar que ele pegasse o caminho menos óbvio. A essa altura, o óbvio era o inesperado, como em Alífai. Em batalha, Aníbal prendia a atenção do inimigo em um ataque frontal, o modo usual, ordinário, de combate usado pelos exércitos na época. Depois lançava sobre a retaguarda do inimigo o extraordinário na forma de elefantes ou uma força reserva oculta. Em seus ataques de surpresa nas regiões rurais romanas, ele protegia as propriedades de Fábio de propósito, dando a impressão de que os 2 homens estavam de conluio, e no final, obrigando o líder a agir um uso não ortodoxo de política e meios extramilitares na guerra. Em Alífai, Aníbal mandou amarrar maços de gravetos aos chifres de bois, depois tocou fogo neles e fez os animais aos berros, aterrorizados, subirem as encostas da passagem de noite, criando uma imagem indecifrável para sentinelas romanas, literalmente no escuro, e uma visão assustadora. Em Canaê, onde os romanos naquela altura esperavam o heterodoxo, Aníbal disfarçou seu estratagema em plena luz do dia, alinhando seu exército como qualquer outro da época. A força romana já estava impelida pela violência do momento e o desejo de vingança. Ele os deixou avançar rapidamente para seu centro intencionalmente fraco, onde ficaram amontoados. Em seguida, as alas externas de sua linha, movendo-se velozes, uniram-se sufocando-os. Repetidas vezes ele agiu assim, cada uma das engenhosas manobras heterodoxas de Aníbal, brotando da outra em um constante revezamento entre extraordinário e banal, entre o oculto e o óbvio. Adaptar o método de Aníbal às suas próprias batalhas diárias vai lhe dar incalculável poder. Ao usar seu conhecimento da psicologia e do modo de pensar do inimigo, você precisa calcular para que seus movimentos iniciais sejam o que ele menos espera. A linha do mínimo de expectativa é a linha da menor resistência. As pessoas não podem se defender do que não podem prever. Com menos resistência em seu caminho, o progresso que você fará aumenta a impressão que elas têm de seu poder. O pequeno exército de Aníbal parecia aos romanos muito maior do que era na realidade. Quando já estão esperando alguma manobra extraordinária de sua parte, ataque com o que é ordinário. Crie fama de não convencional e você coloca seus adversários de sobreaviso. Saber prever o inesperado não é o mesmo que saber como será o inesperado. Não demora muito e basta sua fama para fazer os adversários cederem. Ju. Em 1962, Sonny Liston sagrou-se campeão mundial de boxe na categoria de pesos pesados ao derrotar Floyd Patterson. Logo depois, ele apareceu para ver uma jovem sensação no cenário, Cassius Clay, ficar furioso e derrotar decididamente o veterano Archie Moore. Depois da luta, Liston foi visitar Clay no vestiário. Colocou o braço sobre os ombros do rapaz menos com 20 anos. Clay era 10 anos mais novo que Liston menos, e lhe disse: "Cuidado, garoto, vou precisar de você, mas vou ter de derrotá-lo como se fosse seu pai." Liston era o maior, mais perverso lutador do mundo, e para quem conhecia o esporte, ele parecia invencível.
Mas Liston reconheceu em Clay um boxeador maluco, o suficiente para lutar contra ele mais adiante. Era melhor infundir um certo medo agora. O medo não pegou. Como Liston adivinhara, Clay logo começou a clamar por uma luta com o campeão e a se gabar, falando para todo mundo que o derrotaria em 8 rounds. Em programas de televisão e rádio, ele zombava do boxeador mais velho. Talvez Liston é que estivesse com medo de enfrentar Cassius Clay. Liston tentou ignorar o novato. Se um dia combinarem esta luta menos, ele disse, vão me prender por assassinato. Ele considerava Clay bonitinho demais, até afeminado para ser um campeão de pesos pesados. O tempo passou e as palhaçadas de Clay faziam o público desejar a luta. A maioria das pessoas queria ver Liston dar uma surra em Clay e calar sua boca. No final de 1963, os dois homens se encontraram para assinar o contrato para uma luta de campeonato em Miami Beach, em fevereiro do ano seguinte. Depois, Clay disse aos repórteres, não tenho medo de Liston, ele é um velho. Eu vou ensiná-lo a falar e lutar boxe. O que ele precisa mais é aprender a cair. Conforme se aproximava o dia da luta, a retórica de Clay ia ficando cada vez mais insolente e incômoda. Dos comentaristas pesquisados para a iminente luta, a maioria previu que Clay não ia conseguir andar sozinho quando ela terminasse. Alguns estavam preocupados com a possibilidade de que ele se machucasse para sempre. Acho muito difícil dizer a Clay para não lutar contra este monstro agora, disse o boxeador Rocky Marciano. Menos, mas acho que ele será mais receptivo depois de ter estado lá com Liston. O que mais preocupava os especialistas era o estilo incomum de lutar de Clay. Ele não era o pugilista peso pesado típico. Ele dançava no mesmo lugar com as mãos abaixadas a seu lado. Raramente colocava o corpo inteiro em seus socos, atacando apenas a partir dos braços. Sua cabeça estava constantemente se movimentando, como se quisesse manter seu rosto bonito e liso. Ele relutava em avançar, brigar e socar o corpo, o modo usual de cansar um peso pesado. Em vez disso, Clay preferia dançar e trocar de posição arrastando os pés, como se suas lutas fossem balé, não boxe. Ele era baixo demais para ser um peso pesado, faltava-lhe o instinto assassino necessário e as críticas continuavam. Na pesagem, na manhã da briga, todos estavam esperando as usuais galhofas pré-combate de Clay. Ele excedeu todas as expectativas. Quando Liston desceu da balança, Clay começou a gritar para ele. Ei, bobalhão, você é um estúpido! Foi enganado, estúpido! Você é feio demais! Vou acabar com você! Clay pulava e gritava, o corpo todo sacudindo, os olhos saltados, a voz trêmula. Ele parecia possuído. Estava com medo ou enlouquecera? Para Liston foi a gota d'água. Ele queria matar Clay e fazer o desafiante se calar de vez. Quando estavam os dois no ringue antes de soar a campainha, Liston tentou fazer Clay baixar o olhar como havia feito com outros, lançando-lhe um olhar de mal. Mas ao contrário dos outros boxeadores, Clay revidou o olhar. Dando saltinhos no mesmo lugar, ele repetia, agora eu te pego, estúpido. A luta começou e Liston avançou para sua presa, dando uma de esquerda que passou a 1 quilômetro do alvo. Ele continuou atacando, uma expressão de ódio intenso no rosto menos. Mas Clay se desviava dos socos, mudando de um pé para o outro, até zombando de Liston em um determinado momento ao abaixar as mãos. Ele parecia capaz de prever cada movimento de Liston e devolvia o olhar de Liston. Mesmo depois de terminado o round e os dois estarem cada um em seu canto, os olhos dele nunca deixavam os do adversário. O segundo round foi a mesma coisa, exceto que Liston, em vez da aparência assassina, começou a se mostrar frustrado. O ritmo era muito mais rápido do que em qualquer outra de suas lutas anteriores, e a cabeça de Clay não parava de balançar de um lado para o outro de um jeito perturbador. Liston se aproximava para acertar o queixo dele, mas errava, e era Clay quem acertava o queixo de Liston, com um soco relâmpago que o fazia cambalear. No final do terceiro round, uma rajada de socos surgiu do nada e abriu um talho profundo sob o olho esquerdo de Liston. Agora Clay era o agressor, e Liston estava lutando para sobreviver. No sexto round, ele começou a receber socos de todos os ângulos, abrindo mais feridas e fazendo-o parecer fraco e triste. Quando soou a campainha para o sétimo round, o poderoso Liston ficou simplesmente sentado em seu tamborete olhando fixo. Ele não quis se levantar. A luta tinha terminado. O mundo do boxe ficou pasmo. Teria sido um golpe de sorte? Ou visto que Liston parecia lutar como se estivesse enfeitiçado, errando socos, seus movimentos cansados e negligentes, ele passara a noite na farra? O mundo teria de aguardar uns 15 meses para saber,
até os dois boxeadores se encontrarem de novo em Lewiston, Maine, em maio de 1965. Consumido por uma sede de vingança, Liston treinou como um demônio para esta segunda luta. No round de abertura, ele atacava, mas parecia cauteloso. Ele acompanhava Clay, menos, ou melhor, Muhammad Ali, como agora era conhecido, menos ao redor do ringue, tentando alcançá-lo com socos. Um destes finalmente roçou o rosto de Ali quando ele deu um passo atrás, mas em um movimento tão rápido que poucos na plateia chegaram a ver, Ali defendeu com um firme de direita que jogou Liston na lona. Ele ficou ali deitado, depois se levantou cambaleando, mas era tarde demais. Tinha ficado mais de 10 segundos no chão, e o juiz encerrou a luta. Muitos na multidão gritaram que foi combinado, dizendo que nenhum soco havia acertado Liston. Liston sabia que sim. Pode não ter sido o golpe mais forte, mas pegou-o totalmente de surpresa, antes que ele pudesse retesar os músculos e se preparar. Inesperado, o soco jogou-o no chão. Liston continuaria lutando por mais 5 anos, porém nunca mais foi o mesmo homem. Quem estuda táticas antigas e utiliza o exército de acordo com seus métodos não é diferente de quem cola os pinos de afinação e, não obstante, tenta tocar uma cítara. Nunca ouvi falar de alguém que tenha obtido êxito assim. A perspicácia do estrategista está em penetrar na sutileza da mudança e discernir o que é harmonioso e o que não é. Mas, sempre que estiver mobilizando suas tropas, você deve primeiro empregar espiões para investigar se o general do inimigo é talentoso ou não. Se, em vez de implementar táticas, ele simplesmente confiar na coragem para utilizar o exército, você pode recorrer a métodos antigos para conquistá-lo. Entretanto, se o general for excelente no emprego de táticas antigas, você deverá usar táticas que contradigam os métodos antigos para derrotá-lo. Jitung, China, 976-101-8360. Interpretação. Mesmo quando criança, Muhammad Ali sentia um prazer perverso em ser diferente. Ele gostava das atenções que isso dava, mas, acima de tudo, ele gostava de ser ele mesmo, excêntrico e independente. Quando começou a treinar para ser boxeador, aos 12 anos, já se recusava a lutar do modo usual, desprezando as regras. Um boxeador costuma manter suas luvas erguidas na direção da cabeça e da parte posterior do corpo, pronto para parar um golpe. Ali gostava de manter suas mãos abaixadas, aparentemente convidando a um ataque menos, mas havia descoberto desde cedo que ele era mais rápido do que os outros boxeadores e que a melhor maneira de fazer esta velocidade funcionar para ele era atrair o queixo do adversário bem para perto dele para lhe acertar um soco que seria mais dolorido por ter sido muito próximo e rápido. Conforme Ali se desenvolvia, ele também fazia com que fosse mais difícil para o outro boxeador alcançá-lo, trabalhando com as pernas, mais ainda do que com o poder do soco. Em vez de recuar como a maioria dos boxeadores, um pé de cada vez, Ali se mantinha na ponta dos pés, pisando para trás e dançando, em perpétuo movimento, segundo seu ritmo peculiar. Mais do que qualquer outro boxeador, ele era um alvo móvel. Incapaz de acertar um soco, o outro boxeador ficava frustrado, e quanto mais frustrado ele ficasse, mais tentava chegar perto de Ali, abrindo sua guarda e se expondo ao murro inesperado que poderia colocá-lo em nocaute. O estilo de Ali era contrário a toda a sabedoria convencional a respeito de boxe em quase todos os aspectos, mas sua heterodoxia era exatamente o que o tornava tão difícil de combater. As táticas não convencionais de Ali, na primeira luta com Liston, começaram bem antes. Suas piadinhas irritantes e insultos em público, uma forma de guerra suja, menos eram destinadas a enfurecer o campeão, a atordoar sua mente, a enchê-lo de um ódio assassino que o faria aproximar-se o suficiente para Ali derrubá-lo. O comportamento de Ali na pesagem, que parecia genuinamente insano, mais tarde revelou-se puro teatro. Seu efeito era colocar Liston inconscientemente na defensiva, inseguro quanto ao que o outro homem faria no ringue. No primeiro round, como em tantas outras de suas lutas subsequentes, Ali acalmou Liston lutando de forma defensiva, uma tática comum quando se enfrenta um boxeador como Liston. Isso atraiu Liston para perto dele cada vez mais, e agora o movimento extraordinário, o soco veloz vindo não se sabe de onde, teve o dobro da força. Incapaz de alcançar Ali com seus socos, desconcertado com a dança, as mãos abaixadas, os insultos irritantes, Liston cometia erro após erro, e Ali se banqueteava com os erros de seus adversários. Compreenda, quando crianças e jovens adultos, aprendemos a nos conformar com certos códigos de comportamento e modos de fazer as coisas.
Aprendemos que ser diferente tem um preço social, mas há um preço ainda maior pelo excesso de conformação. Perdemos o poder que se origina de nossa individualidade, de um modo de fazer as coisas que é. A principal característica da moda é impor e, de repente, aceitar como uma nova regra ou norma o que foi, até um minuto atrás, uma exceção ou capricho. Em seguida, abandoná-lo de novo quando se tornar lugar comum, uma coisa que todo mundo usa. A função da moda, em resumo, é manter um processo contínuo de padronização, colocar uma raridade ou novidade em uso geral e universal, depois passar para outra raridade ou novidade, quando a primeira já não for mais nova nem rara. Só a arte moderna, porque expressa a avant-garde como seu próprio extremo ou supremo momento, ou simplesmente porque é filha da estética romântica da originalidade e novidade, pode considerar como a forma típica menos e talvez única, menos do feio que talvez possamos chamar de beleza ci-devant, a beleza do ancien regime, a ex-beleza. A arte clássica, através do método de imitação e a prática da repetição, tende para o ideal de renovação, no sentido de integração e perfeição. Mas para a arte moderna em geral, e para a avant-garde em particular, o único e irremediável e absoluto erro estético é uma criação artística tradicional, uma arte que imita e repete a si mesma. Do ansioso desejo pelo que Rémy de Gourmont escolheu chamar sugestivamente de Le Beau Inédit, deriva essa experimentação insone e febril, que é uma das mais características da avant-garde. Seu assíduo esforço é uma tapeçaria de Penélope, com o tecer de suas formas refeito todos os dias e desfeito todas as noites. Talvez Ezra Pound pretendesse sugerir tanto a necessidade como a dificuldade de tal empreendimento, quando certa vez definiu a beleza da arte como um grito sufocado entre um clichê e outro. A conexão entre a avant-garde e a moda é, portanto, evidente. A moda também é uma tapeçaria de Penélope. A moda também passa pela fase de novidade e estranheza, surpresa e escândalo, antes de abandonar as novas formas quando elas se tornam clichê, kitsch, estereótipo. Daí a profunda verdade do paradoxo de Baudelaire, que dá ao gênio a tarefa de criar estereótipos, e disso decorre, pelo princípio de contradição inerente ao culto obsessivo do gênio na cultura moderna, que a avant-garde está condenada a conquistar, pela influência da moda, essa mesma popularidade que um dia desprezou, e este é o começo de seu fim. Na verdade, este é o destino inevitável, inexorável, de cada movimento. Erguer-se contra a moda recentemente superada de uma avant-garde velha e morrer quando uma nova moda, movimento ou avant-garde aparece. The Theory of the Avant-Garde, Renato Poggioli, 1968. 362. Autenticamente nosso. Nós lutamos como todo mundo, o que nos torna previsíveis e convencionais. O jeito de ser verdadeiramente heterodoxo é não imitar ninguém, lutar e operar segundo nossos próprios ritmos, adaptando estratégias a nossas idiosincrasias, não o contrário. Recusando-se a seguir padrões comuns, fica difícil para as pessoas adivinharem o que você vai fazer em seguida. Você é realmente um indivíduo. Sua abordagem não ortodoxa talvez enfureça e incomode, mas pessoas movidas pelas emoções são pessoas vulneráveis sobre as quais você pode exercer o poder com facilidade. Se sua peculiaridade é autêntica o bastante, ela vai lhe trazer atenção e respeito do tipo que as pessoas em geral têm pelo não convencional e extraordinário. 3. No final de 1862, durante a Guerra Civil Americana, o general Ulysses S. Grant fez vários esforços para tomar a fortaleza confederada em Vicksburg. A fortaleza era um ponto crítico no rio Mississippi, a linha vital de comunicações do Sul. Se o exército da União de Grant tomasse Vicksburg, ganharia o controle do rio, cortando o Sul pela metade. A vitória aqui poderia ser um momento decisivo da guerra. Mas em janeiro de 1863, o comandante da fortaleza, general James Pemberton, estava certo de ter resistido à tempestade. Grant tentara tomar o forte de vários ângulos ao norte e falhara. Pelo visto, ele tinha esgotado todas as possibilidades e desistiria do esforço. A fortaleza ficava localizada no topo de uma escarpa de 60 metros de altura na margem do rio, por onde qualquer barco que tentasse passar ficaria exposto à artilharia pesada. A oeste ficavam o rio e os penhascos. Ao norte, onde Grant estava acampado, ela estava protegida por um pântano praticamente intransponível.
Não muito a leste, ficava a cidade de Jackson, um ponto central ferroviário por onde poderiam chegar facilmente reforços e suprimentos, e Jackson estava firme nas mãos dos sulistas, dando aos confederados o controle de todo o corredor, norte e sul, e o fracasso dos ataques de Grant fazia Pemberton se sentir mais confortável. O que mais o general nortista podia fazer? Além do mais, ele estava em dificuldades políticas no meio dos inimigos do presidente Abraham Lincoln, que viam sua campanha de Vicksburg como um monumental desperdício de dinheiro e potencial humano. Os jornais retratavam Grant como um bêbado incompetente. A pressão era enorme para que ele desistisse e recuasse para Memphis, ao norte. Grant, entretanto, era um homem teimoso. Conforme o inverno se arrastava, ele tentava todos os tipos de manobra e nada funcionava, menos até que, na noite sem lua de 16 de abril, patrulheiros confederados relataram uma flotilha de navios de transporte de tropas e canhoneiros, luzes apagadas, tentando passar pelas baterias em Vicksburg. Os canhões estrondaram, mas as embarcações deram um jeito de passar por eles com um mínimo de danos. As semanas seguintes presenciaram várias outras travessias no rio. Ao mesmo tempo, as forças da União no lado ocidental do rio foram relatadas dirigindo-se para o sul. Agora estava claro, Grant usaria os navios de transporte que havia feito passar sorrateiramente por Vicksburg para cruzar o Mississippi a cerca de 48 quilômetros rio abaixo. Em seguida, ele marcharia sobre a fortaleza pelo sul. O texto completo, mantendo exatamente como foi apresentado, sem alterações. Fortaleza pelo sul. Pemberton pediu reforços, mas na verdade ele não estava muito preocupado. Mesmo que Grant atravessasse o rio com milhares de homens, o que poderia fazer quando chegasse lá? Se ele se movesse para o norte em direção a Vicksburg, a Confederação poderia enviar exércitos de Jackson e pontos ao sul para surpreendê-lo pelo flanco ou retaguarda. A derrota neste corredor seria um desastre, pois Grant não teria linha de recuo. Ele havia se metido em uma aventura imprudente. Pemberton esperaria paciente pelo próximo movimento. Grant não atravessou o rio ao sul de Vicksburg, e em poucos dias, seu exército estava se movendo para o noroeste, em direção à estrada de ferro que ia de Vicksburg a Jackson. Este foi seu movimento mais ousado até então. Se tivesse êxito, ele desligaria Vicksburg de sua linha de suprimentos. Mas o exército de Grant, não sendo diferente de qualquer outro, precisava de linhas de comunicação e suprimento. Estas teriam de fazer uma conexão com uma base no lado oriental do rio, que Grant, na verdade, havia estabelecido na cidade de Grand Gulf. Tudo o que Pemberton precisava fazer era enviar forças de Vicksburg para o sul a fim de destruir ou até mesmo apenas ameaçar Grand Gulf, colocando em perigo as linhas de suprimento de Grant. Ele seria forçado a recuar para o sul ou correr o risco de ser bloqueado. Era um jogo de xadrez que Pemberton não podia perder. E assim, enquanto o general nortista manobrava seus exércitos velozmente em direção à ferrovia entre Jackson e Vicksburg, Pemberton avançava para Grand Gulf. Para total desânimo de Pemberton, Grant o ignorou. Na verdade, muito longe de se preocupar com a ameaça à sua retaguarda, ele seguiu direto para Jackson, tomando-a no dia 14 de maio. Em vez de depender das linhas de suprimento para alimentar seu exército, ele saqueou as ricas fazendas da região. Mas ele se movimentava tão rápido e mudava de direção tão fluidamente que Pemberton não sabia dizer que parte de seu exército estava na frente, na retaguarda ou no flanco. Em vez de lutar para defender linhas de comunicação e suprimento, Grant não as possuía. Ninguém jamais tinha visto um exército se comportar dessa maneira, contrariando todas as normas dos manuais militares. Dias depois, com Jackson sob controle, Grant enviou suas tropas para Vicksburg. Pemberton mandou correndo seus homens de Grand Gulf de volta para bloquear o general da União, mas já era tarde. Derrotado na Batalha de Champion Hill, ele foi obrigado a voltar para a fortaleza, onde seu exército foi rapidamente cercado pelas forças da União. No dia 4 de julho, Pemberton entregou Vicksburg, um golpe do qual o Sul jamais se recuperaria. Eu me forcei a contradizer-me para não me conformar com meu próprio gosto. Marcel Duchamp, 1887 a 1968. Estratégia 24, 363. Interpretação.
Nós, humanos, somos convencionais por natureza. Quando alguém é bem-sucedido em alguma coisa com uma estratégia ou um método específico, ela é rapidamente adotada pelos outros e vira um princípio rígido, menos com frequência em detrimento de todos se for aplicada sem discriminação. Este hábito é um problema na guerra, porque é um negócio tão arriscado que os generais quase sempre se veem tentados a tomar o caminho menos utilizado. Quando tantas coisas são necessariamente inseguras, o que se provou seguro no passado fica mais atraente. E, por conseguinte, durante séculos, a norma tem sido a de que um exército precisa ter linhas de comunicação e suprimento, e, em batalha, assumir uma formação com flancos e frente. Napoleão afrouxou estes princípios, mas a influência dele sobre os pensadores militares continuou tão forte que, durante a Guerra Civil Americana, uns 40 anos depois da morte de Napoleão, oficiais como Pemberton não poderiam imaginar um exército comportando-se de acordo com qualquer outro plano. Foi preciso muita coragem para Grant desobedecer a estas convenções e se libertar de qualquer base, subsistindo, ao contrário, do que encontrava nas ricas terras da bacia do Mississippi. Foi preciso muita coragem para ele movimentar seu exército sem formar uma frente. Esta estratégia não podia ser vista por Pemberton porque Grant mantinha as aparências comuns, estabelecendo uma base em Grand Gulf e formando frente e retaguarda ao marchar em direção à ferrovia. Quando Pemberton chegou a entender a natureza extraordinária do ataque fluido de Grant, tinha sido apanhado de surpresa e o jogo estava encerrado. A nossos olhos, a estratégia de Grant talvez pareça óbvia, mas era totalmente estranha à experiência de Pemberton. Seguir o que é convencional, dar um peso muito grande ao que funcionou no passado, é uma tendência natural. Com frequência, ignoramos alguma ideia que é simples, mas não convencional, e que em todos os sentidos perturbaria nossos adversários. Às vezes é uma questão de se libertar do passado e vagar livremente. Andar sem um cobertor de segurança é perigoso e desconfortável, mas ser capaz de surpreender as pessoas com o inesperado vale o risco. Isto é muito importante quando estamos na defensiva ou fracos. Nossa tendência natural nessas ocasiões é sermos conservadores, o que só facilita a nossos inimigos prever nossos movimentos e nos esmagar com sua força superior. Nós fazemos o jogo deles. É quando a maré está contra nós que precisamos esquecer os manuais, os precedentes, a sabedoria convencional e arriscar tudo no que ainda não foi testado e é inesperado. 4. A tribo Ojibwa, das planícies norte-americanas, possuía uma sociedade guerreira conhecida como os Windigokan, Dezero. Somente os homens mais corajosos que tivessem demonstrado bravura por seu total desrespeito pelo perigo no campo de batalha eram admitidos no Windigokan. Na verdade, por não terem nenhum medo da morte, eles eram considerados como não estando mais entre os vivos. Eles dormiam e comiam separados e não tinham de se manter fiéis aos códigos usuais de comportamento. Como criaturas que estavam vivas, mas entre os mortos, eles falavam e agiam ao contrário. Chamavam uma pessoa jovem de velha e, quando um deles dizia aos outros para ficarem parados, queria dizer que tinham de atacar. Eles ficavam deprimidos em épocas de prosperidade, felizes no inverno intenso. Embora houvesse um lado cômico no comportamento deles, os Windigokan podiam inspirar um medo muito grande. Ninguém jamais sabia o que eles fariam em seguida. Acreditava-se que os Windigokan eram habitados por espíritos aterrorizantes chamados trovajantes, que apareciam na forma de pássaros gigantescos. Isso os fazia parecer desumanos. No campo de batalha, eram destruidores e imprevisíveis, e nos ataques de surpresa em bando eram um pavor. Em um desses ataques, testemunhado por alguém de fora, eles se reuniram primeiro em frente ao alojamento do chefe Ojibwa e gritaram: "Não vamos à guerra! Não vamos matar os Sioux! Não vamos escalpelar 4 deles e deixar o resto escapar! Vamos durante o dia!" Eles deixaram o acampamento de noite, vestindo roupas esfarrapadas e remendadas, os corpos cobertos de lama e pintados com borrões de cores estranhas, os rostos ocultos por máscaras assustadoras. Tropeçando uns sobre os outros, era difícil enxergar através das máscaras, menos até encontrarem um grande grupo de índios Sioux preparando-se para a guerra. Embora em número inferior, eles não fugiram, mas entraram dançando no centro do inimigo. O grotesco de sua dança os fazia parecer possuídos por demônios. Alguns Sioux recuaram, outros se aproximaram, curiosos e confusos. O líder dos Windigokan gritou: "Não atirem!"
Os guerreiros Ojibwa então sacaram suas armas escondidas sob os trapos, mataram 4 Sioux e os escalpelaram. Em seguida foram embora dançando, o inimigo aterrorizado demais por esta aparição para persegui-los. Depois de tal ato, a mera aparição dos Vindigokan bastava para o inimigo manter distância e não se arriscar a qualquer tipo de confronto. Interpretação. O que fazia os Vindigokan serem tão assustadores era que, como as forças da natureza de onde eles afirmavam derivar seus poderes, eles podiam ser destruidores sem nenhuma razão aparente. Ao armarem um ataque surpresa, não era porque fosse necessário ou ordenado por um chefe. A aparência deles não tinha nenhuma relação com qualquer coisa conhecida. Era como se tivessem rolado no chão ou em bandejas de tinta. Eles podiam vagar no escuro até encontrarem por acaso um inimigo. Sua dança não era nada parecido com a que alguém tivesse visto ou imaginado. Uma visão semelhante entre as tribos Siouan transforma o guerreiro em um Heyoka, que também exibe o comportamento apalhaçado dos Vindigokan, o uso de sacos como camisas de guerra e o emplastramento do corpo com lama. Psicologicamente, o Heyoka era de imensa importância, como eram personagens semelhantes entre inúmeras outras tribos. Durante períodos de felicidade e fartura, ele via apenas tristeza e desespero, e podia ser instigado a oferecer horas de diversão inofensiva enquanto se empanturrava de costelas de búfalo, queixando-se ao mesmo tempo de que não havia comida no acampamento, ou, dizendo que estava sujo, começava a se lavar em uma poça de lama. Mas, por trás desta face benigna do Heyoka, escondia-se o sempre presente temor de que estivesse possuído pelo espírito de Iktomi, e era, portanto, imprevisível e potencialmente perigoso. Ele, afinal de contas, era a única pessoa que ousava desafiar os poderes sobrenaturais, mesmo se, assustadíssimo, fugisse correndo aos gritos se um cão comum de acampamento se aproximasse demais dele. Por conseguinte, ele zombava das pretensões de alguns dos guerreiros, mas ao mesmo tempo enfatizava o fato de que os poderes que o guiavam e protegiam em batalha vinham de forças que ninguém mais ousava tocar. Warriors, Warfare and the Native American Indian, Norman Bancroft Hunt, 1995, 365. O uso do não convencional pode surpreender e lhe dar uma vantagem, mas nem sempre cria uma sensação de terror. O que vai lhe dar poder nessa estratégia é fazer como os Vindigokan e adaptar um tipo de aleatoriedade que ultrapassa os processos racionais, como se você tivesse possuído por um espírito da natureza. Faça isso sempre e você ficará encarcerado, mas faça corretamente, deixando cair pistas do irracional e aleatório no momento oportuno, e aqueles a seu redor terão sempre de se perguntar o que você fará em seguida. Você vai inspirar um respeito e um temor que lhe darão um grande poder. Uma aparência comum, temperada com um toque de loucura divina, é mais chocante e assustadora do que uma pessoa completamente maluca. Lembre-se, sua loucura, como a de Hamlet, precisa ser estratégica. A loucura real é previsível demais. 5. Em abril de 1917, a New York Society of Independent Artists preparava-se para sua primeira exposição. Esta seria um grande mostruário de arte moderna, o maior nos Estados Unidos até aquela data. A exposição estava aberta para qualquer artista que tivesse ingressado na sociedade, e a resposta tinha sido avassaladora, com mais de 1.200 artistas contribuindo com mais de 2.000 peças. A diretoria da sociedade era composta de colecionadores como Walter Arensberg e artistas como Man Ray e o jovem de 29 anos Marcel Duchamp, um francês na época morando em Nova York. Foi Duchamp, como chefe da comissão encarregada de decidir sobre a colocação dos quadros, quem resolveu tornar a exposição radicalmente democrática. Ele pendurou as obras em ordem alfabética, começando com uma letra retirada de um chapéu. O sistema levou a naturezas mortas cubistas penduradas ao lado de paisagens tradicionais, fotografias de amadores e a ocasional obra obscena de alguém que devia ser maluco. Parte dos organizadores adorou seu plano, outros não gostaram e foram embora. Dias antes de inaugurarem a exposição, a sociedade recebeu a obra mais estranha até aquele momento, um urinol montado em sua parte traseira, com as palavras Rua Mut, 1917, pintadas em grandes letras pretas na borda. A obra chamava-se Fonte e aparentemente havia sido inscrita por um senhor Mut, junto com a taxa de membro exigida. Ao ver a peça pela primeira vez, o pintor George Bellows, membro da diretoria da sociedade, reclamou dizendo que era indecente e que a sociedade não poderia exibi-la.
Arensberg discordou, disse que podia discernir uma obra de arte interessante em seu formato e apresentação. A exposição é para isso, ele falou para Bellows, uma oportunidade para o artista enviar o que ele quiser, para o próprio artista decidir o que é arte, não uma outra pessoa. Eram tão fortes que só um Heyoka poderia se opor a eles. Bellows não arredou pé. Horas antes da abertura da exposição, a diretoria se reuniu e votou aprovando, por uma ligeira margem, a não exibição da peça. Arensberg e Duchamp renunciaram na mesma hora. Nos artigos publicados nos jornais sobre esta controvérsia, falava-se do objeto polidamente como um acessório de banheiro. Isso despertou muita curiosidade e um ar de mistério envolveu o assunto. Na época da exposição, Duchamp fazia parte de um grupo de artistas que publicava uma revista chamada The Blind Man. No segundo número da revista, saiu uma fotografia da fonte tirada pelo grande fotógrafo Alfred Stieglitz, que iluminou lindamente o urinol de modo que uma sombra caísse sobre ele como uma espécie de véu, conferindo-lhe uma aparência levemente religiosa, junto com algo vagamente sexual em sua inegável forma quando recostado na parte de trás. The Blind Man também publicou um editorial, o caso Richard Muth, que defendia a obra e criticava sua exclusão da mostra. A fonte de Sr. Muth não é imoral, não mais do que uma banheira é imoral. Se Sr. Muth fez ou não a fonte com suas próprias mãos, não importa. Ele a escolheu. Ele pegou um objeto real comum, colocou-o de modo que seu significado útil desaparecesse sob o novo título e ponto de vista menos criou uma nova ideia para esse objeto. Logo ficou claro que o criador da fonte era nada menos do que Duchamp, e ao longo dos anos a obra começou a assumir uma vida própria, mesmo depois de desaparecer misteriosamente do ateliê de Stieglitz e nunca mais ser encontrada. Por alguma razão, a fotografia e a história da fonte inspiraram ideias sem fim sobre arte e produção de arte. A obra em si teve estranhos poderes de choque e atração, e em 1953, a Sidney Janis Gallery, em Nova York, foi autorizada por Duchamp a exibir uma réplica da fonte em seu portão de entrada, um ramo de visgo emergindo da bacia. Logo mais, réplicas foram aparecendo nas galerias, mostras retrospectivas das obras de Duchamp e coleções de museus. A fonte tornou-se um objeto de fetiche, algo para se colecionar. Réplicas foram vendidas por mais de $1 milhão. Todos pareciam ver o que queriam na peça. Exibida em museus, ainda costuma chocar o público, algumas pessoas incomodadas pelo próprio urinol, outras por sua apresentação como arte. Críticos escreveram extensos artigos sobre o urinol, com todos os tipos de interpretação. Ao colocar em cena a fonte, Duchamp estava urinando no mundo artístico, ele estava brincando com as noções de gênero, a peça é um sofisticado trocadilho, e outras coisas mais. O que os organizadores da mostra de 1917 acreditaram ser um simples objeto indecente, indigno de ser considerado arte, havia se tornado uma das obras mais controvertidas, escandalosas e analisadas do século XX. Interpretação. Ao longo de todo o século XX, muitos artistas exerceram influência sendo não convencionais. Os dadaístas, os surrealistas, Pablo Picasso, Salvador Dalí, a lista é extensa. Mas de todos eles, Marcel Duchamp foi quem provavelmente causou o maior impacto sobre a arte moderna, e o que ele chamou de suas prontas para usar são talvez as mais importantes de todas as suas obras. As prontas para usar são objetos do cotidiano, às vezes exatamente como eles são feitos, às vezes ligeiramente alterados, escolhidos pelo artista e em seguida colocados em uma galeria ou museu. Duchamp estava dando prioridade às ideias de arte sobre suas imagens. Suas prontas para usar, banais e desinteressantes em si mesmas, inspiravam todos os tipos de associações, dúvidas e interpretações. Um urinol pode ser um lugar comum desgastado, mas apresentá-lo como arte fugiu totalmente ao convencional e despertou ideias coléricas, irritantes e desvairadas. Compreenda, na guerra, na política e na cultura, o que é não convencional, sejam os elefantes e bois de Aníbal ou o urinol de Duchamp, nunca é material, ou melhor, nunca é apenas material. O não convencional só pode surgir da mente. Algo surpreende, não é o que esperávamos. Em geral, baseamos nossas expectativas em convenções, clichês, hábitos familiares de ver as coisas, naquilo que é comum. Muitos artistas, escritores e outros produtores de cultura parecem acreditar que o auge do não convencionalismo é criar imagens, textos e outras obras que são simplesmente esquisitas, surpreendentes ou chocantes de alguma maneira.
Estas obras podem gerar um furor momentâneo, mas não têm nada da força do não convencional e extraordinário porque não possuem nenhum contexto contra o qual gerar atrito. Elas não contrariam nossas expectativas. Nada mais do que estranhas, elas rapidamente são esquecidas. Quando lutar para criar o extraordinário, não se esqueça, importante é o processo mental, não a imagem ou a manobra em si. O que realmente choca e não sai da cabeça são aquelas obras e ideias que brotam do solo do que é comum e banal, que são inesperadas, que nos fazem questionar e contestar a própria natureza da realidade que vemos à nossa volta. Decididamente, na arte, o não convencional só pode ser estratégico. Imagem: o arado. O solo precisa estar preparado. As lâminas do arado reviram a terra em constante movimento, arejando o solo. O processo deve continuar todos os anos, ou as ervas mais daninhas tomarão conta e o solo cheio de grumos sufocará toda a vida. Da terra, arada e fertilizada, as plantas mais nutritivas e maravilhosas podem emergir. 368 Estratégia 24. Autoridade. Em geral, enfrenta-se o inimigo com o que é ortodoxo e se conquista a vitória com o heterodoxo. O heterodoxo e o ortodoxo se produzem mutuamente, como um ciclo vicioso. Quem pode esgotá-los? Sun Tse Gyongyi. Inverso. Não existe nenhum valor em atacar os adversários de uma direção ou de um modo esperado, permitindo que enrijeçam sua resistência menos isto é, a não ser que sua estratégia seja o suicídio. Gostaria que eu fizesse alguma análise resumida desse texto ou ajudasse em alguma parte específica dele?